Graças a Deus que me foi concedida o privilégio de vos transmitir a palavra através desse canal. Eu quero fortalecê-los com mais uma palavra nesse dia. Vemos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos uma passagem interessante que nos contam como o apóstolo Paulo, juntamente com alguns companheiros, os quais Barnabé, João e outros companheiros, ele, em sua primeira viagem missionária, saiu pregando nas cidades e atravessando rios, atravessando mares e andando até que ele chegou a um local chamado Pafos, na ilha de Salamita. E ele chegou em Pafos, Salamina, me perdoe, ele chegou em Pafos, pregava na sinagoga dos judeus. E havia um precônsul, o dirigente daquela cidade, o governador daquele local. E o precônsul mandou chamar Barnabé e Paulo e queria ouvi-los. E ficava encantado com os sinais que eles faziam e ficava muito feliz porque eles atenderam prontamente o seu convite e estavam pregando para o precônsul. E o nome dele era Sérgio Paulo. E havia um companheiro dele, um colega dele, que era muito estimado naquela cidade. E a Bíblia o chama de Elima, o encantador. E ele era muito amigo de Sérgio Paulo. Quando você tem um amigo e você anda com aquele amigo e você vive com aquele amigo, você muitas vezes sente ciúme daquela amizade. E o precônsul andava constantemente com Elimas o encantador, porque ele era um grande personagem na cidade e é respeitado por outro, pelas suas mágicas que ele fazia, que algumas versões chamam mágico, outras chamam encantador, por aí vai, contanto que ele era um homem enganador do povo. E quando a pessoa é enganador do povo, muitas vezes recebe mais crédito do que aqueles que são sinceros. Era assim que acontecia com Elimas o enganador. E ele tentava dissuadir, ou tentava tirar Sérgio Paulo dos caminhos do Senhor, não permitindo que ele se convertesse a Cristo. E Paulo e Barnabé estavam já, de certa forma, aborrecidos com a intervenção daquele homem que queria dissuadir o Sérgio Paulo de receber a Jesus como Salvador. Então Paulo, cheio do entusiasmo, na primeira viagem de uma pessoa, a pessoa vai muito entusiasmada. Se você, meu amigo, minha amiga, fez uma primeira viagem missionária, com certeza você foi cheio de entusiasmo, você foi cheio de alegria, cheio do gás, você querendo mostrar serviço. E aquilo que Paulo queria fazer naquele momento, mostrar serviço. Ele não tinha medo de nada, ele saiu com intrepidez, com uma vontade tremenda de anunciar a palavra. E quando ele viu que o governador daquela cidade estava querendo ouvir a palavra, estava querendo se decidir por Cristo, ele se virou para o encantador, o amigo do precônsul, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cansarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Essa palavra não é fácil de se dizer com alguém, sobretudo se aquela pessoa tem um amigo tão importante como o governador. Mas quando Deus dá uma palavra para a pessoa, Ele não espera que você fique relutando, mas você pronuncie. Não tenha medo, porque Deus se responsabiliza por aquilo que você falar, desde que esteja embasado na palavra de Deus. E quando ele chamou o cara de filho do diabo, ele se responsabilizava pelo que ele estava dizendo. Ele disse: não cessarás de perverter os retos caminhos de Deus. Ainda disse mais: por algum tempo tu vai ficar cego. E imediatamente o Elimas, o enganador, ficou cego. Não estava vendo nada, procurando alguém para conduzi-lo pela mão. Ele ficou apavorado e aquele precônsul viu isto e ficou maravilhado e se decidiu por Cristo. Mas nós, amigos, nós queridos, não precisamos de um milagre desse na nossa vida para nos decidir. Nós temos a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada, que ela pode nos conduzir a Cristo, sem precisar nós ver grandes maravilhas desse jeito. A maravilha foi feita. O exemplo ficou para nós. Quando você topar, isso vai acontecer com você.
que você é pregador, você é pregadora, você anuncia a palavra de Deus, você vai topar com alguém querendo obstruir o seu trabalho, alguém querendo colocar um obstáculo no seu trabalho. Mas você tomando um certo cuidado e uma certa força do Espírito Santo que ele vai te dar, você pode repreender aquilo e dizer ao filho do diabo: não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, de maneira que você também não espante aquela pessoa, porque todos podem receber a salvação. Nós estamos propensos a fazer algumas tolices, nós estamos propensos a sermos, de certa forma, até agressivos, como Paulo fez, mas ele tinha como fazer aquilo, ele sabia como fazer, e ele tinha a vontade de ver aquele homem se decidir por Cristo, e tinha vontade de ver o Senhor castigar aquele outro, e foi o que ele disse, chamou ele de filho do diabo. Perguntou se ele não jamais ia cessar de perverter os retos caminhos do Senhor, e deu a sentença: vai ficar cego. E ele ficou cego por algum tempo. Quem ouviu aquilo, quem viu aquilo ficou maravilhado. E com certeza, cada dia que passa na nossa vida, cada coisa que nós ouvimos, cada coisa que nós vemos, cada coisa que nós fazemos, nós vemos a mão de Deus atuando sobre a nossa vida e ficamos maravilhados com aquilo que Ele faz através da natureza e através do nosso entendimento. Ó, meus irmãos, meus amigos, que a graça de Deus possa vos proteger nesse dia, que a graça de Deus possa vos fortalecer e nos dê um pouquinho da intrepidez de Paulo, um pouquinho da coragem, e um pouquinho da vontade, e um pouquinho da pertinência de Paulo, e não deixar o inimigo atrapalhar o seu trabalho. Quando alguém vier atrapalhar o nosso trabalho, nós tenhamos a autoridade do Senhor para dizer: te afaste, inimigo, que eu quero passar com o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa estar com vocês e recebam esta palavra, em nome de Jesus.